Romanos, a carta da graça, né? Carta que fala da graça. Desculpem, meus irmãos, capítulo 8. Nós vamos ler dois versículos, o versículo 18 e o versículo 28. Verso 18 e o verso 28 da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Vamos ler junto lá, 1, 2, 3. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Verso 28. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso querido Pai Celeste, obrigado. Nós não temos outra palavra a não ser, Senhor, somos gratos a Ti pela salvação, pela graça, pela manifestação da Sua misericórdia para conosco. Estávamos perdidos, estávamos longe, o Senhor nos alcançou com o Seu braço forte e nos trouxe para a Sua presença. Aqui estão os Teus filhos, a Tua igreja reunida nesta noite, e o nosso objetivo é adorar e bendizer o Teu nome e aprender no Seu santo templo. Obrigado, Senhor, pelos momentos que passamos com os nossos joelhos dobrados na Sua presença. Senhor, nós queremos render louvores a Ti, porque nós não merecemos, mas o Senhor nos trouxe para a Sua presença e é muito bom servir ao Senhor. Fica conosco nesta noite, nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém? Tome seu assento, irmãos. Nós, nesta noite, o nosso objetivo era passar um momento a mais em oração, e isso nós fizemos. Mas a palavra de Deus é maravilhosa, né? Carta de Paulo aos Romanos, o apóstolo, no capítulo 8, a partir do versículo 18, Paulo está mostrando para nós como nós cristãos devemos viver uma vida de esperança, uma vida com esperança, né? Nossa esperança não está em outra coisa a não ser no Senhor Deus, a não ser na palavra de Deus, que nos traz uma segurança imensa. O verso 28 diz assim: sabemos que todas as coisas, né? O verso 28 aí, parece que naquele texto ali pareceu um pouco diferente a leitura, mas o texto, verso 28, por favor, Marcos. Aí está lá, e sabemos que isso mesmo. E sabemos, vamos ler de novo, irmãos? E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Era esse versículo que eu queria, né? E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Eu estava, irmãos, lendo a lição de domingo, e o autor trouxe alguma coisa relacionada a esse pensamento, esse conceito. Deus é maravilhoso. Às vezes nós não temos explicações para as catástrofes que acontecem na Terra. A gente não tem explicações para as dificuldades que nós entramos nela. Mesmo crentes, servos de Deus, cristãos, muitas vezes nós não temos explicações. Mas, Senhor, eu fiz tudo certinho, né? E a luta vem, a dificuldade vem. Nós que somos crentes não estamos isentos de enfrentarmos as lutas que o mundo inteiro enfrenta. E todos nós sabemos que todas as coisas de ruim que acontecem nesse mundo é provocado por quem? Alguém diz assim, é por Satanás. Não é nada, mas é pelo nosso pecado. É a gente que fez esses acontecimentos catastróficos que, não que a gente faz, mas a gente chama essas coisas que vêm contrário a nós. Então, infelizmente, nós seres humanos somos imperfeitos, e a nossa imperfeição, obrigado, meu querido, e a nossa imperfeição contribui para tudo. Eu acho que essa é a palavra, tudo de ruim que acontece na terra, né? Tudo de ruim que acontece na terra. Mas, irmãos, Paulo está
dizendo para nós que nós temos uma esperança. Nós temos uma esperança. E essa esperança que nós temos é pela graça. Eu achei interessante o hino 205, porque esse texto já estava marcado para me ler. Então, a esperança que nós temos vem da graça. Porque se você for analisar o que Deus tinha, que ele quis, ele cria o homem, dá tudo para o homem, perfeito, maravilhoso, coloca o homem no Éden. Isso uma coisa só que ele pede, não faça isso. Eu não quero que vocês façam isso. Nós conhecemos, precisamos ter esse comentário. Eu não quero que vocês façam isso. E ainda ele disse a razão por que não deveria fazer, porque se fizesse, iria acontecer. Mas o homem, infelizmente, como nós conhecemos essa narrativa, essa história, né? Essa narração não é uma narrativa, é uma história verídica. Quando nós conhecemos e sabemos que tudo... Eu não sei se os irmãos já ouviram falar na caixa de Pandora, a mitologia grega, né? Quem aqui já ouviu falar da caixa de Pandora? A mitologia grega traz isso para nós. Essa caixa de Pandora era um negócio seguinte, né? Não podia abrir a caixa. Não abre a caixa, porque se você abrir essa caixa, tudo de ruim que está aí dentro vai sair para fora. E foi exatamente isso que aconteceu com nós, né? Com o ser humano, com a humanidade. Foi lá e abriu a caixa da tal da Pandora, né? Mexeu na árvore que não deveria mexer, comeu fruto que não deveria comer, e o mal chegou na terra. Irmãos, o mal chegou na terra. E o mal vem sobre o bom e vem sobre o ruim. O mal está aí. Os Milton da vida está soprando aí. As Helenas da vida está soprando aí. Não tem jeito, né? O Ian da vida está soprando aí. Mas, irmãos, Paulo diz assim, eu tenho para mim, no verso 18, ele diz, eu tenho por certo que as aflições desse tempo presente, tempo significa o local, o século em que nós estamos vivendo, a nossa era. É lógico que a era de Paulo, o tempo presente de Paulo foi durante o tempo da sua vida na terra. O tempo presente meu, a era minha, é durante o tempo que eu vou estar vivendo nessa terra. A sua é durante o tempo. Em toda a trajetória, não é de mar de rosas. As pessoas que aceitam Jesus como Salvador não vão mudar uma chave da agora para frente, vai ser só bênção, né? E tem um hino que diz assim, agora é só vitória, só vitória, só vitória, que eu não sei que tanta vitória é essa, né? Mas para ter vitória, na verdade, irmãos, a base da vitória é o quê? A luta. A base da vitória é a luta. Mas uma coisa é certa. Eu tenho por certo, para mim, disse Paulo, que as aflições que eu sofro agora nesse tempo não vai se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Agora, para que essa glória seja revelada em nós, não é incondicional, é uma promessa. E nós estamos tratando desse trimestre de promessas de Deus sobre a igreja, promessas de Deus sobre Israel, promessas de Deus no sentido geral, promessas de Deus condicionais e incondicionais. Essa promessa que Paulo está dizendo, para mim eu tenho por certo, que as aflições deste tempo presente não são para comparar. Paulo não está fazendo uma promessa, ele está revelando uma promessa da parte de Deus. Está revelando, ele está mostrando. Agora, essa promessa de Deus, que vai nos glorificar, é condicional. Depende da nossa postura, depende de nós diante do Senhor Deus. Aquilo que a gente pratica, aquilo que a gente vive, aquilo que a gente é na presença do Senhor, viver para Deus. Irmãos, se nós viver para Deus, adorando ao Senhor, nós seremos glorificados, porque tem um corpo glorioso esperando a igreja. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Paulo aos Coríntios, capítulo 15, nós ouvimos aqui no domingo passado, que aquilo que é corruptível, ou quando aquilo que é corruptível se revestir da incorruptibilidade. Ou seja, esse corpo mortal se revestirá da imortalidade. Isso aí é a glorificação, irmãos. Isso aí é a glorificação. A gente, digamos assim, é o início da glorificação, porque nós entraremos na cidade santa, não é carne e não é sangue que vai herdar o reino do céu, mas é um corpo glorioso, um corpo
que tem, irmãos, a natureza divina. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Hoje nós estamos num corpo natural, material, natureza humana. Mas quando ele se manifestar nas nuvens do céu, a Bíblia mostra para nós que nós entraremos na cidade santa em um corpo glorioso e viveremos de eternidade a eternidade. Eu costumo dizer para minha esposa que o tempo não presta. Eu não gosto do tempo. Eu não gosto do tempo. O tempo deteriora tudo. Você vê uma criancinha nascer, 2 aninhos, 3 aninhos, 5, 10 aninhos, ele já vai modificando. 15 anos já vai modificando, 20, 30, 40, 50. Quando chega nos 60, meus irmãos, mudou tudo, né? Começa o tempo estraga. O tempo estraga tudo. Se você deixar, tanto faz o tempo contagem cronos, como o tempo, digamos assim, fora, né? No tempo. Vai estragando tudo. Mas, para aqueles que alcançarão o corpo glorioso, parou-se o tempo para ele. Ele vai entrar na eternidade e nunca mais envelhecerá. Será uma natureza, digamos assim, a natureza de Cristo, a natureza de Deus na nossa vida. Por isso que Paulo está dizendo, eu tenho por certo que a gente sendo afligido aqui, sofrendo aqui as agruras, a força do deserto, o calor desértico, a gente passando por angústias, tribulações, vamos manter firme, vamos continuar na presença do Senhor. Que tem muita gente que na hora da prova, ele desiste, na hora da luta, ele pensa o seguinte, não, mas estou lutando tanto e Deus não faz nada. Irmãos, Deus sempre está fazendo alguma coisa por nós. Deus sempre está fazendo alguma coisa por nós. Eu gosto muito daquela poesia, não é Bíblia, mas é uma poesia que eu acho interessante, que muitos cantores mundanos já cantam aquilo, outros, nem sei quem foi que fez aquela poesia, não sei, mas aquela poesia do par de pegadas na areia, né? 2 pegadas, nas horas mais difíceis só tinha um par de pegadas. Aí a pessoa reclamou, mas Senhor, o Senhor me deixou sozinho, na hora da luta o Senhor me abandonou. Ele disse, não, na hora, esses 2 par que você está vendo aí não são seus, são meus, eu te carreguei no colo. E ele nem percebeu. Irmãos, a gente nem percebe, mas Deus está com as mãos estendidas sobre nós e nos guardando. Eu acredito nisso. Quantos acreditam nisso? Oh, aleluia. Quantas vezes a gente ouve o bradar da voz de Deus lá no íntimo da nossa consciência, eu estou aqui, eu estou junto com você. Então, irmãos, vamos permanecer firmes. Aí o verso 28, só para nós encerrarmos, olha, ele diz assim, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Paulo está dizendo o seguinte, todas, irmão, todas inclui tudo. Sim ou não? Inclui bênção, inclui dificuldade, inclui tudo. Tudo isso está contribuindo para o seu crescimento espiritual. Amém? Para o seu crescimento, a sua maturidade, crescimento de caráter, crescimento de moral, crescimento em todas as áreas, no quesito espiritual. Então, todas as coisas, tudo o que o Senhor permite na sua vida, não é porque Ele perdeu o controle, não é porque Ele está querendo te castigar, o propósito dele não é esse, não é porque Ele não se importa com você, muito pelo contrário, Ele está te moldando. Aleluias. Trabalhando a gente. E sabe, eu já cheguei a pensar isso. Mas, Senhor, que tanto o Senhor me molda. Eu já pensei, não vou falar com os outros, não. Eu já pensei, mas, Senhor, é tanta luta, será que eu nunca vou chegar na estatura, não? Mas aí eu cheguei num consenso, entendendo, lendo a Bíblia Sagrada, que a estatura, a gente só vai chegar na estatura de varão perfeito se chegar lá. É se chegar lá. Eu achei interessante o que o irmão Clemson disse aqui no domingo, que daqui até aqui, a gente passa por percalços e problemas,
Mas isso aqui não é o objetivo e nem é o fim. O fim é aqui. Aleluia. O fim é quando nós chegarmos lá. Então, irmãos, esse tempo presente é um tempo de... Eu nem vou dizer tempo de provas. É tempo preparatório. É tempo preparatório. Quando você vai entrar em uma empresa, os irmãos que estudaram e vão entrar em uma empresa, num concurso público, o que você tem que fazer? Provas. Tem que passar na prova. Se não passa na prova, não tem emprego. Só vai entrar no emprego quem passou na prova. E agora eu te pergunto, prova é fácil, irmão? Você tem que se preparar muito para passar nessa prova. Você tem que estudar antes, se preparar. Então, deixa eu dizer, e é interessante, que a cada prova que nós passamos, na vida secular é assim. Se você quer passar de ano, você tem que chegar no final do ano e fazer a prova. Passou? Vai para o segundo ano. Passou? Vai para o terceiro ano. Passou? Não é assim? Tem gente, irmão, que repete o primeiro toda a vida. Eu conheci um menino que repetiu o primeiro ano 5 vezes, porque não passava na prova. Tem uma quantidade de crente que não passa na prova, irmão. Não passa na prova e vai repetindo ano. A Giane, dizendo, enquanto ela fala comigo assim, você vai repetir ano. Vai repetir ano. E a gente vai repetindo. Mas olha, é importante repetir o ano. Não é importante desistir, porque tem que repetir. Amém? Porque se você repetir, ainda que você repita o primeiro ano até no fim, fica tranquilo. Aleluias. Deus vai olhar, é o seu desejo de chegar lá. É você não desistir, você tem que chegar lá. Na hora que a porta abrir, você tem que chegar lá. Se você conseguir chegar lá, oh, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O atleta corre no estádio esperando o quê? Paulo escreve isso, se eu não me engano, aos Coríntios. O atleta corre no estádio esperando receber uma coroa incorruptível. E é só um que ganha. Mas na corrida espiritual, não. E não ganha quem chega primeiro no reino espiritual, é quem chega. Amém? Amém, meus irmãos? Então, olha o que Paulo está dizendo, e sabemos que todas as coisas contribuem. Por quê, pastor? Porque está me moldando, trabalhando o meu caráter, trabalhando a minha vida moral, aleluia, trabalhando a minha performance. Irmãos, Deus está forjando nosso caráter. Nosso caráter. Deixa eu dizer uma coisa para você. Os frutos, os dons do Espírito Santo é muito bom. A igreja precisa dos dons espirituais. A igreja precisa falar em línguas estranhas, a igreja precisa profetizar, a igreja ela tem que profetizar, a igreja tem que expulsar demônio, a igreja tem que falar em novas línguas, interpretação das línguas, discernimento de espírito. A igreja precisa desses dons espirituais. Mas você sabe de uma coisa? Esses dons espirituais não forjam o seu caráter. Não forjam o seu caráter. Esses dons espirituais é bom, é maravilhoso. Irmão, quando a gente está sendo usado por Deus, meu Senhor, é maravilhoso. A gente não quer nem que pare aquilo, que aquela fonte cessa. Eu já tive um momento de eu pensar, Deus, não para não. Não para. Porque a fonte é maravilhosa, quando você percebe que Deus está te tomando ali naquele momento. Mas isso não muda caráter. Sabe o que muda caráter? É gozo, é paz, é longanimidade. Oh, aleluia. Caráter é isso, caráter é fé, é amor. Caráter é isso, irmãos. É o Espírito Santo que forja em você o caráter do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E isso, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama, olha aqui para mim. Olha, isso aqui é muito sério, irmãos. Se você ama a Deus, saiba, vai vir lutas, perseguições, problemas para te forjar e para provar para você mesmo e para Satanás que você é servo de Deus. Pastor, mas se você prova isso, lê Jó. Lê o livro de Jó que você vai entender. Jó era um homem íntegro, fiel, temente, se desviava do mal. E não foi Abraão, que viveu na época de Jó, que falou isso, não. Não foi ninguém mais, foi o próprio Deus que testemunhou a respeito de Jó. Sim ou não?
tem visto lá Satanás, meu servo Jó. Irmão, Deus falar assim, meu servo, isso aí não é para pouca coisa não. Tem visto lá o meu servo Jó, homem íntegro, fiel. Irmãos, a expressão íntegro, vindo da parte de Deus, não tem dúvida quanto à integridade dele, não. Você acha que tem? Nenhuma dúvida quanto à integridade. Mas ele permitiu ao diabo, vai lá, faz o que você quiser, com ele, com a família, só não tira a vida, mas faça. Aí Deus não dá vida para Satanás, assim, você vai ver que ele teme. Aleluias, glória a Deus. Então não posso falar essa palavra não, né? Mas eu vou falar, não se espragueje. Não fique aí escabelando quando vem a prova, não. Vem não. Quando vem a prova, pergunta a Deus por que essa prova. Ele vai te revelar, porque Ele está te forjando, está te ensinando, te mostrando, falando. Mas quantas vezes já virei para Deus e falei, Deus, será que eu ainda não cheguei ainda o que o Senhor quer, não? Tantos anos te servindo, será que eu não cheguei ainda, não? Olha, não é fácil. E Ele sabe das nossas fraquezas, Ele conhece as nossas limitações, se lembra que nós somos o quê? Pó. Ele se lembra que nós somos pó. E eu não sei se eu posso dizer isso, Jesus também se encarnou. Lá em João capítulo 1, Jesus, a Bíblia fala que Ele se fez homem. Ele se fez homem. Eu não posso dizer que Jesus veio do pó da terra, porque ele tinha 100% natureza humana, mas ele também 100% natureza divina. A composição do Senhor Jesus Cristo, como homem, era igual a nós, mas ele é Deus. E aí não dá para a gente comparar com ele, né? Ele é Deus. Eu posso dizer isso, que ele é de eternidade a eternidade Deus. Ele não deixou de ser Deus para se encarnar. Na verdade, o profeta Isaías, entendendo isso, ele disse assim, Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Em outras palavras, Deus em carne conosco. Mas eu e você, seres humanos, corruptíveis por causa do pecado, atingiremos a incorruptibilidade. Oh, aleluia. E Paulo foi bem incisivo no capítulo 15 de 1ª carta de Paulo aos Coríntios, falando sobre isso. Você quer ver uma coisa interessante? Eu vi certa vez o pastor Ezequias Soares, não é aquele Ezequias Soares de Jundiaí, não. Ezequias Soares, ele era presidente da SEMADES, lá em Vitória. Não sei se você conheceu o pastor Ezequias Soares. Ele foi pregar em um velório de uma irmã, se eu não me engano, a irmã Hermância, lá no Alto Rio Novo, e ele disse uma coisa que nunca esqueci. A mensagem dele foi tremenda, mas essa parte da mensagem, irmão Clemson, irmãos, eu não esqueci. Ele disse o seguinte, que toda vez que uma pessoa vai morrer, ele estava pregando num culto fúnebre, toda vez que a pessoa vai morrer, o corpo briga, dá aquela convulsão corpórea. Alguém aqui já presenciou algum morto? Alguma pessoa morrendo? Já presenciou? Não dá aquela convulsão, aquela briga, sabe o que é? A alma não quer se separar do corpo. Ou, ao mesmo tempo, por exemplo, a fusão de corpo, alma e espírito foram feitos. Irmão, chega no dia, isso é interessante, no dia em que o óvulo fecunda, ou o espermatozoide fecunda o óvulo, ali já tem uma vida, corpo, alma e espírito. Dali para frente, até a morte, quando chega a morte, eles não querem se separar, não querem. E ele ensinou isso com tanta propriedade, é por isso que dá aquela convulsão. Mas, sabe, tem que se separar, porque a carne não herda as coisas espirituais. Não herda. Mas todos os que morreram, a Bíblia diz que todos aqueles que desceram ao pó da terra, morreram. Lá ficou... como se diz, né, no português bem clássico, ficou lá na campa fria, o corpo inerte, sem vida, mas o espírito retorna a Deus, aguardando o dia do arrebatamento.
E no dia do arrebatamento, vai dar novamente a fusão corpo e espírito. Só que o corpo que está na terra levantará incorruptível, corpo transformado. E Paulo diz assim, nós os vivos. Eu acho que Paulo estava achando que Jesus vinha naquela época dele. Porque ele diz assim, nós, os vivos, seremos transformados num abrir e fechar de olhos. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Irmãos, a promessa para mim e para você, aleluia, estamos falando de promessa na escola dominical esse trimestre, a promessa para mim e para você, fique em paz, tu não verás a morte eterna, mas sim viverás eternamente com o Senhor. E olha, repito, essa é uma promessa condicional. Amém? Condicional. Condicional. Se creres, verás o quê? A expressão se é condicional. Lá em, se eu não me engano, Êxodo capítulo 19, verso 5. Coloca para mim aí, Marcos. Êxodo capítulo 19, verso 5. Deixa eu ver se é esse versículo. Se não for, eu vou citar. Mas eu acho que 19, verso 5 de Êxodo, a Bíblia vai dizer para nós. Olha lá. Vamos ler? 1, 2, 3. Se ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, então amém? Olha, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto. Preste atenção que o escritor, que é Moisés, ele diz assim, se ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conselho. Ele não falou isso, ele disse diligentemente. Cuidado, viu, irmãos? Nós precisamos ser diligentes. Se diligentemente ouvirmos a voz e guardarmos o conserto, então, isso é condição. Então, sereis a minha propriedade particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé, meus queridos, vamos parar por aqui. Louvado seja o nome do Senhor. É muito maravilhoso quando nós lemos as cartas paulinas, porque Paulo ele foi o apóstolo da graça, o apóstolo que explicou e trouxe para o nosso entendimento a graça. O que foi que Jesus fez para que a gente ocupasse a posição que nós ocupamos? Irmãos, a gente foi enxertado. A gente era totalmente cortado, a gente era gentio, ruim. Olha, a gente era daqueles povos que Deus falou com Israel assim, ó, expulsa tudo e toma a terra deles. Manda tudo embora, porque eu já não aguento mais. É tanto pecado, é tanta dificuldade, eu já não aguento mais, não aguento mais. Mas lá atrás, Deus havia dito para Abraão, em ti serão benditos os gentios também. Todas as famílias da terra, todas as nações da terra. E agora Deus vai me dizer, toda a terra é minha. Amém, meus irmãos? Eu sou do Senhor. Quem é do Senhor aqui nessa noite? Eu não mereço, mas eu sou dele. Você não merece, mas você é dele. Por quê? Ele comprou com um alto preço. Agora, se você diligentemente ouvir a voz dele e guardar os seus mandamentos, você vai ser um reino sacerdotal. Amém? Vamos para nós encerrarmos. Só para nós encerrarmos. Vamos lá para 1 Pedro, Marco. Coloca para mim 1 Pedro 2,9. Só para fechar. Só para fechar. Você conhece esse texto, né? Mas vamos colocar aí. Vamos lá, 1, 2, 3. Vós. Irmão, que coisa linda, irmãos. Que coisa linda. Dentro desse texto sagrado, Pedro fala da redenção. Ô, relógio abençoado, né? Pedro fala da redenção. Diga comigo, redenção. A palavra redenção significa libertar pagando um preço. Libertar pagando um preço. Quem te libertou foi o libertador de Israel. Não foi Moisés, é Jesus. Ele é o redentor.
Oh, aleluia. E o Redentor, para redimir a humanidade, deveria dar o seu próprio sangue. E ele foi, deu pagamento. Você não pertence mais à prateleira satânica. Você não pertence mais ao mundo. Você não pertence mais ao diabo. Você não está vendido ao pecado. A lei do pecado não tem mais força sobre você. Por quê? Foi pago um preço. Nós somos propriedade, povo adquirido, propriedade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se eu não me engano, em Isaías capítulo 53, o texto diz o seguinte: verás o trabalho da sua mão e ficarás o quê? Satisfeito. Oh, aleluias. Aleluias. Isso significa dizer que Jesus morreu, sofreu, irmãos. Eu acho que na terra, em toda a história da humanidade, ninguém sofreu como sofreu Cristo. Aí ele olha para mim agora aqui nesse púlpito, olha para você, irmão Elsa, aí agora, olha para cada um de nós e fica satisfeito. Em outras palavras, vamos trazer para o nosso português aqui: valeu a pena a Ele na minha presença, me adorando. Valeu a minha morte, valeu o meu sangue, valeu o derramamento do meu sangue. Eu redimi, eu comprei ele, eu paguei o preço, ele é meu, ele é meu. Aí eu pergunto: você acha que Jesus não vai ter ciúme de você? Você acha que Jesus não vai olhar para você quando fazer coisa errada para mim e não vai ficar triste? He paid the price. Ele pagou o preço. Foi caro. 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 Põe caro nisso. Põe caro nisso. O escritor aos Hebreus diz assim: segundo a lei, todas as coisas se purificavam com quê? Com sangue. E sem derramamento de sangue não há redenção, não há remissão de pecado. Remissão é remover, arrancar. Oh, aleluias, glória a Deus. Quando eu preciso parar, porque quando Deus olha para você, não vê os seus pecados, o Anderson. Quando Deus olha para você, Ele vê a marca do sangue do Filho dele e diz: é meu, é meu, é meu, é meu. Aleluia. Ai, Jesus, o Espírito Santo é maravilhoso, rapaz. Já estou acabando, irmão, já estou acabando, por favor. Tenha um pouquinho de paciência comigo aí, Lembra de Adão, no Éden? Quando Deus faz a mulher, arranca dele, faz a mulher, ele olha para ela, ele olha e diz assim, ele vai descrever, ela diz assim: essa agora é osso dos meus ossos, carne da minha, né? Carne da minha carne e osso dos meus ossos, né? Ela será chamada varoa. Ela era mulher de Adão, se tornou mulher de Adão. Irmão, é lógico que eu estou fazendo uma alegoria aqui. Nós somos esposa do Cordeiro. A igreja é esposa do Cordeiro. E Ele nos comprou com o sangue dele. Nós somos dele. Aleluias. Primeiro Ele te escolheu. Depois Ele te redimiu. Depois Ele te libertou. Aleluia. E depois Ele introduziu você no templo para adorar a Ele e viver na presença dEle. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso tudo está inserido no verbo redimir. Que Deus abençoe a igreja. Vamos orar, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor nesta noite. Oh, aleluias. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Eu queria chamar aqui o irmão Pablo. Vem aqui, Pablo, fazer essa oração em nome do Senhor Jesus. O presbítero Pablo vai estar orando ao Senhor. E logo após nós estaremos trazendo aqui um aviso para os irmãos. Senhor meu Deus e amado Pai, obrigado Espírito Santo por essa palavra. Obrigado, Senhor, por nos ensinar a cada dia a trilhar nos teus caminhos, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque estamos na graça. Querido Espírito Santo, nós te pedimos mais uma vez aqui, Senhor, neste culto de terça-feira.
Obrigado, Deus, pela graça que o Senhor tem nos alcançado, tem nos atingido, pela salvação, ó Pai. Te pedimos que os teus anjos venham nos acampar, venham nos cuidar nesse momento tão difícil, ó Deus. Te pedimos agora e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.